O que você faria se descobrisse que a história mais famosa do mundo não foi escrita apenas por base em boatos, mas foi fruto de uma investigação científica e documental feita por um médico que se recusava a aceitar qualquer coisa que não fosse a verdade absoluta? Muita gente lê a Bíblia e acha que são apenas contos antigos, mas quando você abre o livro de Lucas, você está entrando no relatório de um investigador de elite do primeiro século que decidiu colocar o mundo de cabeça para baixo, usando apenas fatos, empatia e uma sensibilidade que ninguém mais tinha naquela época. Lucas não era um pescador, ele não era um político, ele era um homem de ciência. Um médico grego que acompanhava o apóstolo Paulo e que percebeu que a história de Jesus de Nazaré era grande demais para ser contada de qualquer jeito. Ele começa o seu livro dizendo algo que deveria arrepiar qualquer pessoa que busca a verdade. Ele diz que investigou tudo minuciosamente, desde o início, para que pudéssemos ter plena certeza das coisas que nos foram ensinadas. E é aqui que a mágica acontece, porque Lucas não foca apenas nos milagres estrondosos. Ele foca nas pessoas que todo mundo ignorava. Se você se sente invisível, se você acha que seus erros te definem ou que você não se encaixa nos padrões da sociedade, o Evangelho de Lucas foi escrito especificamente para você. Ele é o único que nos dá detalhes íntimos sobre o nascimento de Jesus. Provavelmente porque ele sentou para conversar com a própria Maria e ouviu dela o que ninguém mais ouviu. Ele nos conta sobre os pastores de ovelhas, que eram a classe mais baixa da época, sendo os primeiros a receber a notícia do nascimento do Salvador. Percebe o padrão? Lucas quer mostrar que o reino de Deus não é para os perfeitos, mas para os improváveis. Enquanto outros autores focam na linhagem real ou na autoridade profética, Lucas nos apresenta o Filho do Homem, o Jesus que sente fome, que chora, que se cansa e que, acima de tudo, tem uma obsessão santa por encontrar quem está perdido. É nas páginas de Lucas que encontramos as parábolas mais emocionantes e cinematográficas de toda a Bíblia. Só ele nos conta a história do bom samaritano, quebrando todos os preconceitos religiosos da época ao mostrar que o herói da história era justamente o inimigo odiado. Só ele registra a parábola do filho pródigo, onde vemos um pai que não espera o filho pedir perdão de joelhos, mas corre ao encontro dele enquanto ele ainda está longe, sujo e cheirando a porcos. Isso não é apenas religião, é uma revolução sobre o valor do ser humano. Lucas também é o evangelista que mais dá voz às mulheres em um mundo onde elas eram sistematicamente silenciadas. Ele mostra Jesus sendo sustentado por mulheres, ensinando mulheres e validando a dor de viúvas que não tinham a quem recorrer. Ele documenta o olhar de Jesus para a mulher pecadora que chora aos seus pés, enquanto os líderes religiosos a julgavam. O médico Lucas entende que a alma humana precisa de cura tanto quanto o corpo, e ele pinta o retrato de um Cristo que é o médico dos médicos, aquele que não veio para os sãos, mas para os doentes. E conforme avançamos no relato, a tensão aumenta. Lucas descreve a caminhada para Jerusalém com uma precisão que faz você sentir a poeira da estrada e o peso da cruz que se aproxima. Ele detalha o suor de sangue no jardim do Getsêmani, um fenômeno médico real chamado hematidrose, que acontece sob estresse extremo, algo que só um médico notaria e registraria. Na hora da crucificação, enquanto o caos reina, Lucas nos mostra a essência de Jesus através de um diálogo curto, mas que muda o destino da eternidade, a conversa com o ladrão na cruz. Ali, no último suspiro, Jesus garante o paraíso a um criminoso arrependido, provando que nunca é tarde demais para a graça. Mas a história não termina no túmulo. O clímax de Lucas é um dos momentos mais bonitos da literatura mundial.
O caminho de Emaús. Dois discípulos caminham tristes e derrotados, conversando com um estranho sobre como tudo parecia ter acabado, sem perceberem que o próprio Jesus ressuscitado estava caminhando ao lado deles. A revelação acontece no partir do pão, e o coração deles arde. É isso que Lucas faz com a gente. Ele faz nosso coração arder ao mostrar que Deus se tornou homem para caminhar nas nossas estradas empoeiradas, sentir nossas dores e vencer a nossa morte. Este livro é um convite para você parar de ver a fé como um conjunto de regras chatas e passar a vê-la como um resgate histórico e espiritual de quem você realmente é. Jesus, no relato de Lucas, é o herói que não usa armadura, mas usa amor e verdade para desarmar o ódio e a indiferença. Ele termina o livro com a promessa do Espírito Santo e a ascensão de Jesus, deixando claro que aquilo não era o fim, mas o começo de uma era onde qualquer pessoa, de qualquer nação, pode fazer parte dessa família. Se você busca propósito, se você busca entender por que a figura de Jesus ainda divide a história em antes e depois, você precisa ler o que este médico escreveu. Não é apenas um texto sagrado, é um documento de esperança que diz que você importa, que sua dor é vista e que existe um caminho de volta para casa, não importa o quão longe você tenha ido. A escrita de Lucas é fluida, elegante e cheia de uma compaixão que transborda em cada versículo, nos desafiando a olhar para o próximo com os mesmos olhos de misericórdia que Jesus teve. Ele nos ensina que a maior prova de poder não é o domínio sobre os outros, mas o serviço aos menores. Por isso, da próxima vez que você se sentir diminuído pelas circunstâncias da vida, lembre-se do relato do médico amado. Lembre-se de que o Criador do Universo parou para curar uma orelha cortada no meio de sua própria prisão e que ele continua parando hoje para ouvir o seu clamor. A mensagem de Lucas é clara. A salvação chegou para todos, sem exceção. Agora que você conhece a profundidade dessa investigação e a beleza dessa narrativa, não guarde isso só para você. Se esse resumo tocou seu coração e te deu uma nova perspectiva sobre o Novo Testamento, clica no botão de seguir para mais conteúdos que alimentam a alma. Comenta aqui embaixo qual parábola de Lucas é a sua favorita. E compartilha este vídeo com alguém que precisa saber que nunca é tarde demais para recomeçar.